Pracinhas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Eu estou trazendo de novo um novo episódio do podcast As Pracinhas. E desta vez eh, eu tive a oportunidade, né, e consegui, né, trazer um convidado muito especial, que ele vai estar falando a respeito, né, um pouco da experiência profissional dele. Ele é um arquiteto notável e muito eficaz, né, muito. eh, Como é que eu posso dizer? É uma pessoa que tem um trabalho exemplar, né, dentro da profissão da arquitetura. Eu conheci ele já há alguns anos, né, e ele vem falar um pouco da experiência profissional dele, né, com espaços públicos, e também vem falar um pouco sobre o doutorado que ele fez, né, e com o tema de fissurar o espaço público. Bom, o nome dele é Tarcísio. Eu vou pedir para ele poder se apresentar agora para a gente. Bom dia, pessoal. Mauro, obrigado aí pelo convite, né? Como eu tinha falado da outra vez, é uma honra poder contribuir um pouco, né, nesse trabalho seu que eu tenho achado muito interessante, a discussão das cidades, né? Bom, então, eu sou Tarcísio, né? Eu sou mineiro da cidade de Formiga. Eu vim para Belo Horizonte em 99 para estudar, para fazer arquitetura e desde então eu estou aqui, né? Então, eu sou arquiteto, me formei na PUC em 2003. Em 2011, eu concluí o mestrado em arquitetura. Em 2022, eu concluí o doutorado também em arquitetura e urbanismo. E a minha prática profissional, né, é basicamente voltada para a parte urbana, né? E aí, ao longo da nossa conversa, vou ter a possibilidade de contar um pouco sobre isso. E estou animado aí para a nossa conversa. Ah, que legal, Tarcísio. Isso é bem legal mesmo, porque eu não sei se eu cheguei a comentar, né? Mas eu tenho um orgulho de ter tido o Tarcísio como colega profissional e tenho orgulho agora por ter ele como meu colega, né? Porque a gente trabalha junto, né? Com essa coisa de pensar os espaços públicos. E aí eu gostaria de resgatar, Tarcísio, você falar um pouco da sua trajetória como profissional que pensa e produz espaços públicos. Antes da gente falar um pouco do seu trabalho de doutorado, né? Falar de trabalhos que você exerceu, né? Um pouco na Rua Rio de Janeiro, na Praça Jô Soares, que eu acabei acompanhando também. Eu acho que é, são trabalhos que você trouxe contribuições muito importantes, né? E aí eu queria ouvir um pouco como foi para você, né, ter trabalhado nesses dois projetos, né? E compartilhar um pouco com a gente isso. Então, claro, bom, esses trabalhos, né, eles estavam dentro da minha experiência enquanto gerente de desenho urbano da Prefeitura de Belo Horizonte entre 2006 a 2011. Foi uma oportunidade única, né, na minha vida profissional e principalmente, né, dentro da experiência de projetos urbanos especiais, né, porque era um grupo novo naquele momento e tinha sido criado para discutir esses projetos que necessitavam de um olhar mais detalhado, né, na sua implantação. E assim que eu cheguei, né, esse projeto da Rua Rio de Janeiro, ele já estava em desenvolvimento, né, pela equipe, né, da qual você faz parte, e foi muito interessante, porque foi o primeiro contato que eu tive com essa ideia de um projeto e tenta ser multissensorial, né? Então me chamou muita atenção naquela época, né, as pesquisas que a Paula Barros estava Uhum. trazendo do doutorado dela em desenvolvimento sobre essa questão sensorial. E aí a gente vê, por exemplo, né, que a Rua Rio de Janeiro ela foi naquele momento ela foi considerada uma rua modelo, né, em acessibilidade, porque a gente estava
aplicando, né, a norma 9050 com o máximo de itens que ela demandava, mas Aham. para além da acessibilidade, me chamou muita atenção aquela questão do caráter multissensorial, né, que foi originado das pesquisas, né, que vocês fizeram das paisagens sensoriais, né? Então isso levou, por exemplo, a se adotar espécies vegetais, né, com cheiro, né? Foi no Uhum. caso, na época foi a magnólia. Teve a questão também da paisagem sonora, onde foi pensado uma programação, né, que o nosso colega Henrique tinha feito, de se tocar alguns sons agradáveis, né, que eram sons de pássaros, sons de água, né? Então, esses equipamentos que ficavam na rua soltando esses sons ao longo do dia. E então me chamou muita atenção isso, assim, é ter a possibilidade de estar nesse momento, né, aplicando metodologias modernas para tentar fazer daquela rua um espaço diferente até então. E então foi uma oportunidade muito interessante. E aí também foi o meu primeiro contato com obra urbana mesmo, né? De você Aham. chegar e enxergar a execução daquilo que está no papel, né? Então, aqueles detalhes do dia a dia, assim, de assentamento da pedra portuguesa, do encontro da pedra portuguesa com o piso cimentado, a questão do meio-fio de concreto, a conexão dele com a sarjeta, o funcionamento da drenagem, né? E aquele acompanhamento que a gente fazia semanal foi muito importante para ter esse contato, né? E foi uma época muito boa dentro da gerência, porque foram feitos, né, muitos projetos e obras importantes dentro do programa Centro Vivo, né, de valorização da área central. E o outro caso que você traz aí, que foi da Praça Raul Soares, né, que no caso foi uma reforma, então ela tinha ali um componente de patrimônio muito importante, né? O projeto da Praça Raul Soares, ele estava junto da requalificação da região do Mercado Central, né? Então ele era um projeto que tinha uma amplitude maior de ruas sendo tratadas, e a Praça Raul Soares ela foi a primeira parte, né, que foi desenvolvida. Então, naquele momento, também me chamou a atenção essa questão da preservação, né? Ela tinha que manter as características originais, e houve uma discussão na época também sobre o paisagismo, né? Porque havia uma discussão sobre se retomava o paisagismo original da praça, que era praticamente sem árvores, ou se adequava ela à realidade daquele momento. E eu fico feliz que adequou-se, né, a proposta àquele momento em que você tinha mais arborização, né? Porque na década de 40 a gente está falando de outro clima e outra proposta. Então as árvores foram mantidas, né, na quase totalidade, foram Aham. retiradas algumas árvores que tinham problema de estado fitossanitário ruim. Na Raul Soares teve um aspecto muito interessante também, dentro dessa mesma linha, de se pensar outras paisagens, né, como a paisagem sonora, que Aham. foi retomado uma atividade que ela tinha no começo, que era de tocar música, né? As pessoas iam lá para escutar Isso. música, né? Isso, Então eu lembro foram. disso. Pois é, e aí foi retomado, né? Essa função da praça, né? Foi feito todo um subsolo com aparelhagem de som, né? Aham. E ela tocava música 3 vezes ao dia. Ela teve também um trabalho, né, para melhorar a segurança. Ela teve um trabalho de aumento efetivo da iluminação e de poda daqueles arbustos a uma altura cerca de 1 metro, 1 metro e pouco, né, para que aumentasse a permeabilidade visual do lugar. Uhum. E o que eu acho também que foi muito interessante foi a articulação do caminhamento até a praça, porque ela antes era vista como uma grande rotatória, porque era difícil de atravessar até ela, né? E aquela proposta de se fazer aquelas mini pracinhas que dão acesso a Raul Soares por Aham. meio de uma travessia elevada, isso foi também muito interessante, muito importante na época, né? Porque as pessoas passaram a poder chegar na praça de uma forma segura, né? E aproveitar desse espaço da praça
com tudo que ele tinha ali de positivo, né? E Uhum. também, assim, enquanto experiência de obra, né, foi muito interessante essa ideia, assim, de se fazer a reforma, né, de um lugar que, por exemplo, o assentamento de pedra portuguesa na Raul Soares, ele é único no município, porque ele Ah, usa pedras bonito. muito pequenas, né, e uma técnica que, com o passar do tempo, foi se perdendo um pouco, né? E na época também havia umas cerâmicas na borda da fonte que tiveram que ser, se não me engano, tiveram que mandar fabricar de novo, porque estava sendo difícil de achar uma cerâmica Aham, vermelha, né? aham, Então, esses detalhes do dia a dia foram muito importantes, assim. E, de novo, a gente, né, acompanhando a obra, entendendo essa prática da uhum. execução daquilo que está no papel, né, foi uma discussão muito importante, né? E também a gente fez outras também, né, como o primeiro trecho da Avenida Amazonas, aquele trecho das Aham, Palmeiras, foi uma discussão muito boa também, né, porque envolveu retirar uma grande área de estacionamento para aham. transformar isso em calçadão para os pedestres, né? Eu Havia lembro aquela, disso. né, a intenção da gerência de trazer o pedestre para o eixo de visada da Praça 7, né? Uhum. E aí também a Praça da Savassi. Então foi uma época muito boa, assim, de trabalho, de poder acompanhar os projetos e principalmente de vivenciar a obra. Eu acho que foi um ganho muito importante na minha profissão, assim, no meu olhar hoje, né, nessa parte urbana. Ô, Tarcísio, essas coisas que você está lembrando aí é engraçado, né? Porque as coisas vão e vêm, né? E quando você fala muito da Raul Soares, né? A questão lá da travessia elevada, eu acho que aquilo ali foi primordial para que as pessoas viessem a utilizar mais o espaço, né? Porque Uhum, eu, por exemplo, eu moro aqui em Contagem, né? E Contagem, ela tem travessia elevada praticamente na cidade toda. E uma das coisas que a gente sempre tem muita dificuldade quando a gente vai propor a travessia elevada, né, é a questão de conflito da travessia elevada com as vias arteriais em Belo Horizonte, né? E acabou que na Praça Raul Soares a gente pautou isso, né? Mesmo ali sendo uma via arterial, né? A gente uhum, acabou tendo a oportunidade de trazer as travessias elevadas. Diminuíram, é lógico, diminuíram a velocidade dos veículos ali por conta da questão da moderação de tráfego, mas as pessoas se sentiram mais convidadas a utilizar aquele espaço, que era um espaço que estava ali disponível, mas só que como é que você faz para chegar, né? Com os carros circulando ali numa velocidade muito alta, sem ter um ponto de priorização para o pedestre, né? uhum. Então, acho que esse seu destaque aí é bem bacana, né? E a gente acaba meio que revivendo ele à medida que a gente vai tendo outras experiências também. E uma É... coisa só que eu queria complementar Aham, nesse período de trabalho, foi muito importante o apoio do poder público em si, né? A gente teve na aham, época uma gestão que tomou essa responsabilidade de fato é. de recuperar os espaços públicos e a gente teve essa liberdade até nesse sentido, assim, de propor travessias elevadas, né, de ganhar praças, né? Então, no projeto da região do Mercado Central, Uhum, teve outras propostas, como a Praça 1º de Maio, né? Então, você ganhar espaços e o próprio poder público executando os calçamentos, né, prioritários. Então, foi... E aí, assim, dentro da própria prefeitura, né, a gente conseguia dialogar, né, com os outros setores, aham. né, com a BH Trans, o meio ambiente, a própria Sudecap, né, todo mundo parceiro ali nesse objetivo comum, né? Então, são obras que estão hoje ainda ali, né, Uhum. e marcando esse período, né, que a gente fica ansiando aí para voltar, né, com essa forma, né, assim, com todo mundo envolvido nesse bem comum, né? Sim. E a própria Praça da Savassi, né? O quanto a gente ganhou de espaço público ali com o fechamento dos quarteirões, né? Eu acho que é esse destaque que você faz do poder público na época que a gente trabalhou esses projetos, né? É mega importante. E é isso, né? A gente tentar, né? Ver a cidade de outra maneira, né? E aí, se a gente vê a cidade de outra maneira, a gente tentar construir uma cidade de outra forma também, de se apropriar, né? E eu Uhum, acho, Tarcísio,
que essa nossa conversa inicial sobre os projetos que você participou, né, e que contribuiu, né, para que eles viessem a acontecer, eles são acho que eles são talvez vamos dizer assim, um prenúncio, né, daquilo que você viria a fazer depois, né, porque eu acho que isso ajudou a você a ser uma pessoa mais reflexiva com relação à questão do espaço público, né, e aí você fez um mestrado, que acho que foi um tema com relação a edificações, né? E depois você veio a fazer o doutorado, que tem um foco muito importante com relação ao espaço público. Aí eu queria saber a motivação do tema, qual é o nome do seu trabalho de doutorado, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Ah, assim, então eu demorei 11 anos, né? Uhum, Não, desculpa, demorei 7 anos do que eu tinha saído da prefeitura para poder fazer o doutorado. Nesse período de que eu saí da prefeitura até o início do doutorado, eu me dediquei muito à docência, né? Então, assim que eu hum, saí da prefeitura em 2011, eu comecei a dar aula, eu continuo até então, né, dando aula, principalmente na área urbana e na parte de representação, né, que é um assunto também que interessa muito a nós dois. E, e aí, então, dentro dessa parte da docência, eu experimentei, né, com os alunos várias estratégias, várias formas de estudar o espaço, que né? legal. Eu fui professor de matérias que ensinavam, né? Eu ensinava a projetar parcelamentos, a gente projetava espaços públicos e a gente foi desenvolvendo, né, em sala de aula algumas estratégias e aonde nessas estratégias eu pegava, né, essa experiência de prefeitura e, e aí, em paralelo a isso, né, quando a gente foi entregando essas obras das praças e as pessoas Uhum. começaram a usar, teve um uso específico que me chamou muita atenção e que eu nunca esqueci, né, que foi assim que a Praça Raul Soares foi inaugurada, uma moça começou a tomar sol de biquíni lá na praça, Aham, né, e ela saiu na imprensa, o que foi um choque, né, aham. e ela, assim, ela não estava protestando. Ela falou: ah, gente, eu moro aqui perto, eu peguei minha cangue e vim tomar sol. Essa praça tá ótima, a fonte tá aqui e tal. Eu Ela se sentiu comecei, à vontade, né, de exatamente. E eu comecei a guardar uns recortes de jornal dessa época, né? Então, isso me chamou muita atenção. Depois teve, também em 2012, né? Houve um incidente na Praça Floriano Peixoto, em que um estudante de arquitetura ele foi se sentar num gramado que estava bloqueado, né, para a realização de um evento. Ele acabou Uhum, sendo levado para a delegacia. E também eu lembro mais para frente, em 2015, uns meninos que tinham vindo de Ibirité, um dia muito quente, eles nadaram na Praça da Liberdade. que Então legal. eu fui guardando esses fatos assim, né? E quando chegou nessa época lá por volta de 2017, eu resolvi começar a pensar nessa empreitada do doutorado. Para isso, eu fiz uma disciplina isolada, né, com a professora que viria a ser minha orientadora, Denise Morado. E essa disciplina me abriu muito a cabeça, porque ela trouxe alguns conceitos, alguns teóricos, Uhum, que eu não tinha tido contato, né? E um dos textos que eu li que foi assim muito importante é parte de um livro chamado Fissurar o Capitalismo de John Holloway, em uhum, que ele estava falando fissuras no sistema, né, neoliberal, etc. Mas ele falava aham, muito dessa questão da gente ir abrindo brechas no caminho, né, igual uma geleira, por exemplo, né, se uma fissura nela for constante, é possível uma grande placa se soltar, né? Então ele fala muito uhum, dessa ideia de fissura. E aí, de repente, esse conceito de fissuras, eu fiquei refletindo muito nessas coisas que estavam acontecendo, esses recortes que eu guardava no nosso trabalho. Eu comecei a perceber um pouco
papel, né, da moça de biquíni, desse estudante, né, avançando, né, sentando no gramado, dos meninos nadando na fonte. Uhum. E isso me estimulou a desenvolver um projeto de pesquisa para trazer esse conceito de fissura do capitalismo para o espaço público. Então essa foi a minha motivação, assim, através da minha experiência profissional e, né, de acompanhar esse pós-obra, né, e essa cidade que eu trabalhei, né, e que depois eu fui estudando enquanto professor, mais esses conceitos da disciplina, isso foi a minha principal motivação, né, para entrar de fato no doutorado, pesquisando esse tema de fissuras voltadas para o espaço público. E eu cheguei a ler o seu trabalho, né? Inicialmente você traz alguns antecedentes para poder dar uma fundamentação com relação a isso. Você quer falar um pouco a respeito? Ah, sim. Um pouco até a gente acabou comentando aqui, né? Porque nesses antecedentes Uhum. eu resgato um pouco do meu papel, né? Assim, eu enquanto agente, né? Ah, sim. Eu desempenhando vários papéis, assim. Então eu somo esse papel de agente observador, né? Quando eu estava na gerência de desenho urbano da prefeitura, né? Uhum. Acompanhando, né? A cidade sendo executada. Depois, esse momento meu quanto professor, né, aonde eu sou um agente sujeito, né, assim, eu ajudo os alunos, né, a construir, né, o entendimento da cidade e nesse momento, enquanto eu ajudo eles, eu também vou me esclarecendo de muitas coisas, né? Uhum. Então, eu retomo no doutorado algumas práticas docentes desse período que também foram parte, né, me ajudaram a estruturar, né, a pesquisa. E o meu último papel como agente pesquisador, né, assim, e por mais que eu estivesse na prefeitura e na docência, né, atuando com a cidade, a pesquisa não estava muito efetiva naquele momento, assim. Então, o papel de agente pesquisador ele vem se somar, né, ao meu papel de observador e de sujeito, né? Então, através dessa tríade, né, eu construí a estratégia da pesquisa, né? Porque é muito importante, é uma coisa que eu falo com os alunos e que eu falo com as pessoas em geral, a gente tem que valorizar muito a nossa trajetória pessoal. E aí, quando eu falo Aham. desses papéis, eu retomo também a minha vivência enquanto uma pessoa que cresceu em cidade do interior, né? Convivência de rua. Então, tudo isso faz parte do que eu sou hoje. Então, o doutorado, de uma certa forma, ele soma esses vários agentes, né? E eu fui ao longo do tempo, né? E é o que eu acho que as empreitadas da vida devem ser, né? Elas devem somar você né? As suas experiências, suas motivações, isso tudo está intrínseco na gente, né? E, e a gente sabe, às vezes nós vamos descobrir mais coisas, né? Do que a gente imaginava que estava ocultas, Aham. né? Nesse processo aí de reflexão, né? E de aproveitamento de experiência. Então, o meu doutorado também, ele é muito do aproveitamento de todas as experiências que eu tive com a cidade. Eu trago isso como antecedente e a partir dali eu proponho um olhar, né, que é a questão da pesquisa em si. Ô Tarcísio, esse olhar que você traz para o seu doutorado, né? Eu vou tentar destacar algumas coisas aqui que me foram muito gratas, né? Porque quando eu olho para o trabalho, eu vejo que ele é muito cuidadoso, né? E preocupado em traçar, por exemplo, né? Uma coisa que você faz de uma maneira muito bacana,
que é definir as ações dos agentes dentro do espaço público, né? Você meio que começa a tabelar, né, as possibilidades. Isso é até uma coisa muito difícil para nós arquitetos, né? Porque geralmente nós arquitetos, quando estamos projetando espaço público, a gente fica falando muito sobre a questão dos usos e tudo mais, mas a gente esquece um pouco de como as pessoas estão usando esses espaços agora, né? É até como uma reflexão importante para você poder fazer uma crítica com relação àquele espaço e ver se ele realmente está atendendo ou não a questão das necessidades, né? Daquelas pessoas que estão ali. Então, isso é uma coisa que me, acho que eu gostei muito de ter visto no seu trabalho e de como você também acaba trabalhando os planos em que esses agentes, né, praticam essas ações no espaço público, né? Tem uma coisa de um desenho de como essas superfícies, né, e de como esses planos no espaço público eles contribuem com essa dinâmica, né? Uhum. E acaba desdobrando, né, num olhar que vê a possibilidade, no mesmo jeito que você tinha falado, né, desses conflitos, dessas fissuras acontecendo no espaço público, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque eu acho que você vai conseguir trazer questões importantes para a gente poder refletir. Tá. Aí eu vou aproveitar e já trazer um pouco Uhum. quais foram os pressupostos que eu trabalhei para a tese, né? Porque a tese ela tem uma construção, ela parte de alguns Tá. pressupostos. Uhum. Esses pressupostos eu amarro uma pergunta de pesquisa e essa pergunta de pesquisa eu vou tentar responder ela ao longo da tese. Sim. E aí esses pressupostos eles vieram exatamente a partir dessa disciplina que eu fiz, né, isolada. Como eu falei, assim, ela trouxe um repertório teórico, né, que talvez eu tivesse um pouco afastado até na docência, porque é um repertório que não é necessariamente da arquitetura, né, é um repertório que é da cidade, né. Uhum. E aí eu vou falar rapidamente aqui desses 4 pressupostos, porque eles me ajudaram a chegar nessa questão das ações e dos agentes. Teve um pressuposto muito interessante que foi trazido, é um conceito do Zygmunt Bauman, né, que Uhum. ele diz que a gente está vivendo um período de interregno. Interregno é um termo que veio lá da Roma, quer dizer entre reis. Então era um momento em que morria um rei, né, um imperador, e até assumir outro ficava um período vago ali entre a morte de um soberano até aparecer o outro. Então, nesse momento, algumas leis eram suspensas, era um momento de hiato, era uma transição. Né? Uhum. Sim, sim. E o Bauman, ele traz esse conceito, retoma esse conceito, né, para o momento em que ele estava escrevendo isso, que já é no começo do século XXI, em que ele fala assim, ó, nós estamos vivendo um momento de interregno. Né? Então, ele para ser um interregno, ele coloca ali 2 forças. Né? Então, ele está dizendo assim, ó, a gente tem um processo de neoliberalização que está avançando, né? Assim, a gente vive sob a lógica neoliberal, né? Em que o mercado, né? Ele vai assumindo como um agente muito importante e ele vai se associando ao Estado, né? Então você tem essa associação do Estado com o mercado. E do Uhum. outro lado está o social, né? Assim, o social acaba ficando relegado a um segundo plano, né? Sim. Então, esse processo de neoliberalização, ele acaba visando o lucro em tudo, né? Tudo tem que ser otimizado, tudo tem que ter uma função, né? Uhum. E aí, em paralelo a esse processo de neoliberalização, a gente tem os movimentos de contrapontos, né? São pessoas que começam não, porque sempre houve esses momentos de contraponto, Isso. elas vão pautando a sua vida de forma a não ser fisgada por esse fluxo neoliberal, né? Então, Elas reagem, né? elas Elas reagem. reagem a isso. Uhum. Exatamente. Então, assim, que sejam pessoas, por exemplo, que optam por não comer alimento com agrotóxico, pessoas Uhum. que optam por
largar o carro e ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, né? Pessoas que começam aí na pandemia, foi muita gente que começou a pesquisar sobre ter uma horta em casa, né? Aham, Pessoas hoje que começam a tentar ficar menos dependente de celular, né? A gente vê aí a aham, volta de aparelhos de celular com menos funções, né? Porque a gente sabe que nesse momento a gente é sempre fisgado a produzir e a consumir, né? Então, a minha pesquisa parte desses pressupostos, né, de que a gente está no momento de interregno, a gente está vivendo um processo de neoliberalização, mas também existem vários movimentos de contrapontos, né? E eu trouxe essa discussão para o espaço público, sim. né? Então, o quarto pressuposto é isso, assim, de que essa disputa acontece também no espaço público, né? E aí, como o momento de interregno é esse ato, é a brecha que a gente tem para tentar pautar novas estratégias, né? E então eu faço esse olhar Uhum, esse cabo de guerra entre o processo de neoliberalização e os movimentos de contraponto aplicado no espaço público, né? Então esses são, e aí dentro dessa questão, na hora que a gente vê, eu enxergo na tese a metáfora de um cabo de guerra, né? Então você tem duas aham, forças puxando, né? Então isso é ação pura, né? As aham, pessoas e as instituições estão agindo a todo momento e eu tentei enxergar isso como um jogo, né? Assim, um jogo de estratégia, uhum, né? Então, dependendo da forma como o mercado avança, as pessoas agem de tal forma. O mercado às vezes reage de tal jeito, as pessoas, instituições reagem de outro jeito. Então existe uhum. todo um sistema aí de ações e reações dentro desse cabo de guerra, né? E a minha pesquisa vai transitar muito nisso, assim, de entender um pouco essas ações e reações vinculadas ao espaço público, né? Que é o meu campo de trabalho. Né? Então Uhum. Sim. eu não faço uma análise super macroeconômica, mas eu pego essas discussões e jogo isso no espaço público. E aí, dentro dessa questão, né? Numa das pesquisas que eu fiz enquanto professor, é uma análise do Francis Xing. Ela, assim, é um livro que a gente usa muito na faculdade, né? Arquitetura, Ah, Forma, Espaço e Ordem. eu adoro ele. Pois é, esse livro é muito bom, assim, e ele tem uma análise muito didática ali de como Muito. que o espaço público influencia a forma como as pessoas usam, de como que o espaço influencia as formas como as pessoas usam, né? Então ele faz vários esquemas, e aí nesse caso, né, eu convido as pessoas a consultarem mesmo o livro, né? Porque eu vou narrar aqui coisas que talvez é melhor visualizada pelo livro. Ele graficamente, né, ele é extraordinário, né, tipo assim, Exatamente. fica muito difícil a gente explicar uma coisa por áudio, porque ele é um livro todo ilustrado, né, e É, que é. vai passando esses conceitos, né. Então, quando eu vi essa parte no seu doutorado, né, que falava a respeito desses planos de ação das pessoas no espaço público, eu logo lembrei do Xing, sabe. É Aham. muito, muito, muito direto, né. E aí, por exemplo, ele fala lá que num espaço em geral, os planos elevados, né, você tem ali um Uhum, banco, uma plataforma, um palco, ele é um plano extrovertido, ele te convida, né, aham, a manifestar. Da mesma forma, um plano rebaixado, né, que pode ser talvez uma depressão no espaço público, etc., ele é mais introspectivo, né? E se você tem um plano em L, né, uma quina, por exemplo, aham, o canto é introspectivo por natureza, né? Se você tem planos paralelos, que no caso é a lógica de um corredor, etc., é um lugar que ele não estimula a permanência, sim a passagem, né? Então ele vai aham. fazendo essas várias análises, porque eu estava tentando trazer a discussão para o espaço público, né? E aí essa visão do Xing, ela me ajuda a ver
o espaço também influencia a ação que eu vou ter nele, Uhum. né? Os cantos ociosos, as áreas que são mais vivas, né? Então, essa discussão dos planos do espaço, ela começou a ser uma ponte para eu trazer aquela discussão neoliberal macro, neoliberal versus contrapontos, trazer isso para o espaço público, que é o meu plano de vivência. Sim, sim, sim. E aí, um outro aspecto que eu trago da minha prática docente e que foi essencial para organizar a proposição empírica da pesquisa Uhum. é que, né, quando a gente fazia alguns trabalhos urbanos, assim, vamos projetar uma praça, um parque, um espaço público, eu comecei a fazer com os alunos nós fizemos uma lista coletiva de ações que podem ser desenvolvidas no espaço público, né? A gente chegou Uhum. lá numa tabelinha, um conjunto de 40 ações, e a ideia era que os alunos, quando fossem fazer o trabalho de campo, eles pesquisassem com as pessoas em diferentes faixas etárias, né? Quais ações elas Uhum. desenvolvem no espaço público, naquele espaço, ou que elas gostariam de desenvolver. A gente, então, ia compilando isso por faixa etária, né? Então, dava para você perceber, por exemplo, quais demandas que as crianças tinham, que os jovens, os adultos e os idosos tinham no espaço público, né? Uhum. E aí um ponto muito importante que a gente fazia questão de trabalhar é de usar a ação e não a coisa em si, porque é muito diferente eu falar da ação brincar do que eu falar de playground. Porque o É, playground já vai na nossa cabeça gangorra, balanço, criança, e o brincar ele não tem idade. O é. brincar ele pode ter várias formas, né? Então era uma lista de ações que a gente poderia fazer no espaço público. E essa lista de ações, depois no doutorado, ela me ajudou a entender um pouco desses grupos de pessoas que agem, né? Então, no espaço público. Então, eu listei lá algumas ações e a Aham. partir disso eu fui nomeando os agentes daquela ação. Então, eu cheguei num conjunto de 12 agentes, eu fui identificando a partir dessa tabela de ações e preenchendo lacunas, né? Então, eu desenvolvi ali 3 grupos. Os agentes que eu chamei de personificados, né? Que são, de fato, as pessoas relacionando com o espaço público. Agentes personificados, eles podem ser um morador do espaço público, um trabalhador do espaço público, um manifestador do espaço público, um Uhum. regulador do espaço público, aí mantenedor do espaço público e um utilizador do espaço público. Né? Na tese, isso é mais destrinchado, assim, o papel de cada um deles. E eu também fiz questão de colocar agentes que eu chamei de institucionais. Eles não são necessariamente pessoas, mas são instituições, né? E onde eu nomeei o Estado como um grande agente institucional, Uhum. assim como o mercado, né, que também é um grande agente, a mídia, que é um agente institucional Sim, importantíssimo, porque ela sim. faz o fluxo das informações e ela oculta o que é estratégico para ela e libera o que é estratégico para ela. E a academia também é uma instituição importante e com atuação no espaço público, né, com ação no espaço público. Uhum. E eu acabei listando outros 2 agentes que eu chamei de não corporificados, mas que são importantíssimos para você entender esse jogo de ações e reações no espaço público, é o tempo e o meio. Porque Uhum. esse tempo, o tempo que eu posso considerar manhã e noite, como eu posso considerar inverno ou verão, né? Como eu posso considerar 1 ano, 10 anos, 50 anos, esse tempo tem um papel muito importante no espaço público e o meio, né? O lugar em si, que é um pouco dessa discussão do Francis Ting, né? Como que o Uhum. lugar ele inibe ou estimula a ação e a reação no espaço público. Então, essa discussão, né, dos planos ali que eu falei, ela foi Aham. se somando com essa discussão das ações
né, que essa tabelinha de ações que eu usava na faculdade, e isso me ajudou a estruturar o grupo de 12 agentes, né, a partir do qual eu comecei a entender o jogo desses agentes, né, no espaço público. Você chega a falar também momentos de conflito e fissuras no espaço público, né? Uhum, E acaba trazendo para essa questão também de subjugações e contrapontos. uhum, Eu particularmente achei essa parte do trabalho assim bem bacana, né? Porque você primeiro faz essa listagem das ações, define esses agentes, né? E é interessante, né, que a gente começa a ver que essa coisa do que a gente espera de como o espaço público vai ser utilizado, né? O fato de uhum, você ter esses conflitos e fissuras, né? E até essa maneira como as pessoas às vezes usam o espaço público não da maneira que a gente com a expectativa que a maioria das pessoas tem, né? É um ponto importante, né? Porque a gente às vezes faz projetos, a gente às vezes pensa os espaços públicos, né? Mas não necessariamente eles atendem. Quando eles não atendem, né? As pessoas usam do jeito que elas acham que é mais adequado, né? uhum, E vem muito em função do papel delas, né? De como elas observam esse espaço, se ele está atendendo ou não, ou se ele é aconchegante ou não, né? É uhum. interessante. É, Aí essa questão então dos conflitos, né, que subjugações e contrapontos é isso, assim, uhum, você tem na cidade todo um jogo, né, sendo desenvolvido, né, é um pouco disso que você falou, né, você tem ali um espaço que às vezes as pessoas usam da forma que não foi planejada, aham, né, igual, por exemplo, a moça de biquíni, né, aham. a gente a gente assustou, ela não fez nada É, de ilegal, né? Mas a demais, gente né? não pensava, tipo assim, foi muita coragem, né? E, e, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, assim, então ela falava que Aham. ela recebia ali olhares de aprovação, de desaprovação, né? E vinha aquela questão assim, nossa, é atentado ao pudor, não sei o quê. E não é atentado ao pudor, né? Tipo assim, É, não, na não é. verdade, esse é um termo que está até em desuso, né? Que hoje a gente fala ato obsceno, né? Então, assim, é só mesmo um estranhamento, assim, né? É, E aí, os conflitos surgem exatamente desse momento, né? Em que você tem essas subjugações e os contrapontos sendo feitos ali, né? E a ideia das fissuras é você começar a perceber aquilo que o John Holloway chama de negação-criação, que é uma parte muito importante do livro dele. uhum, Negação-criação porque é o seguinte, é quando você nega alguma situação que você acha que ela não tá, você não concorda com ela, mas você propõe outra coisa no lugar. Porque uhum. só a negação sem a proposição ela fica vaga, né? Então, tipo assim, esse conceito da fissura, ele vem nesse sentido, assim, de tentar ver quais reações, né, tem esse caráter de negação-criação. Porque o que eu fiz foi estruturar uma forma de você olhar essas ações, porque se você começa a ajuntar essas ações de negação-criação, você pode ter uma grande fissura sendo estabelecida, né, no uso do espaço público. E os três casos que eu acabei analisando, né, que foi o caso da moça de biquíni na Raul Soares, Aham. né, o caso do estudante de arquitetura que se assentou no gramado, né, num gramado que estava bloqueado lá de uso por causa de um evento. Só que entre esses dois eventos, um foi em 2008, outro foi em 2012, eu inseri uma discussão sobre a Praia da Estação, né, que Sim, sim. foi um movimento muito importante
aconteceu de reação a um decreto, né, do prefeito Márcio Lacerda de proibição do uso da Praça da Estação para eventos de qualquer natureza, né? Depois tem algumas entrevistas dele, ele falando que isso seria temporário, etc. E tal. Mas o que aconteceu, isso em 2009, né, foi que as pessoas começaram a... Foi no final de 2009 o decreto. E aí, em 2010, as pessoas começaram a organizar eventos na Praça da Estação, porque é uma praça, para quem não conhece, ela tem umas fontes secas, né? E eram ligadas, as pessoas combinaram, vamos fazer uma praia, né? Vamos de roupa de banho, leva canga, leva guarda-sol, É e uma começaram a praça fazer no, é uma praça no centro de Belo Horizonte, né, Tarcísio? isso, isso. E ela é propositalmente mais pavimentada, porque é uma praça de eventos, né? Uhum. E aí essas pessoas começaram a fazer esse manifesto, né, de se encontrar nos fins de semana, e foi um movimento muito articulado, né, que e cada novo encontro ajuntavam mais pessoas, né? E aí coincidiu o período de carnaval, surgiu um bloco, a praia, etc. O que acontece é que depois de alguns meses a prefeitura revogou o decreto, né? Estabeleceu outras condições, etc. Só que esse movimento da praia, ele foi muito importante porque ele Sim. começou a aglutinar outros movimentos, né? Então, foi um momento na cidade também que já havia algumas críticas sendo feitas, né, ao modelo de gestão daquela época, né, que foi mais Uhum. neoliberal, assim, de Uhum. metas, resultados, né? As pessoas já Tinha esse estavam, né? foco, né? Exatamente, as pessoas já estavam criticando isso, né? O ano de 2009 foi muito nesse sentido. E aí, a Praia da Estação, ela foi, então, um grande aglutinador. Por isso que eu pesquisei ela junto com a ação, né, do Biquíni na Raul Soares e do Sentar na Grama na Praça Floriano Peixoto, Uhum. né? E eu fui entendendo, assim, na tese eu faço esse destrinchamento, né, desse jogo de ações e reações, e eu começo a pensar nessas ações os pontos que conectam eles, né, e que começaram a abrir uma brecha em Belo Horizonte, uma fissura no uso do espaço público, né? Porque esses eventos somados trouxeram várias outras ações no espaço público, né? Porque vão surgindo aí o duelo de MCs, alguns movimentos, né? Como Fica Ficos, né? Que as pessoas começaram a se Aham. mobilizar contra o corte de ficos, as árvores ficos numa rua aqui em Belo Horizonte, que você tem uma alameda inteira desses ficos, né? Aham. E o uso mesmo dos espaços, né? Então, hoje, se você vai na Praça da Liberdade, que é um lugar muito importante de Belo Horizonte, né, onde você tem um circuito de museus, você vai ver pessoas sentadas no gramado ali, fazendo piquenique, etc. Isso há uns anos atrás não acontecia. Não necessariamente porque era proibido, né, porque não é proibido, mas porque as pessoas não identificavam essa possibilidade, Eu acho que tem né? uma expectativa, eu acho Uhum, que, tipo assim, é uma coisa que pelo menos eu percebi ao longo desses anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, existe uma expectativa de como você vai usar os espaços públicos na cidade, né? aham, E acaba que esses eventos que você acaba analisando no seu doutorado são eventos que trazem essas fissuras, trazem esse olhar diferente com relação ao espaço público, né? Que eu uhum, acho que foi importante, né? Porque, por exemplo, você citou o duelo do MC. Ele vira e mexe, está acontecendo, né? Uma coisa constante na cidade, mas acaba que, né, esse conjunto de ações que houveram nesse período, né, trouxeram uma reflexão e até uma ação diferente, né? É uhum, bem interessante. E eu acho, e a minha, tipo assim, meu olhar com relação a isso é que
é interessante quando isso acontece, porque você acaba trazendo outras possibilidades de você poder se apropriar daquele espaço, que não é só daquele jeito que você precisa se apropriar. E que também o espaço público é um espaço político, gente, né? Uhum, Que na verdade, esses conflitos e esse olhar com relação a ele, né, tem a ver muito com isso, né, com as expectativas que a gente tem e de poder apropriá-lo, né, de poder usá-lo. Mas, Tarcísio, você fez essa análise, né, e tipo assim, qual a conclusão que você chegou, né, a partir da análise desses 3 espaços, a partir de toda essa reflexão que você fez, né, com relação, a esse seu estudo de doutorado? uhum. Eu tinha uma pergunta de pesquisa, né, que eu Uhum. precisava, Responder, né? responder, né. Então a minha pergunta, eu vou me permitir ler ela aqui, porque ela falava o seguinte: "Nesse momento de interregno, o processo de neoliberalização tem se fortalecido, apesar da proliferação de movimentos de contraponto ao capitalismo. Entendendo o espaço público como uma arena comum a ambos, em que Uhum. medida o desvelamento de agentes, ações e reações no espaço público poderá contribuir para a retomada da rua como local de convívio com o conflito?" Bom, então, a partir desses agentes, né, eu fui entendendo algumas reações, né? Então, eu percebi, por exemplo, 5 tipos de reações às ações dos agentes. Então, por Hum. exemplo, eu posso ter uma reação de assimilação ou sujeição, que é quando eu não aquilo não me incomoda muito, né? Igual, tipo assim, tem uma pessoa sentada num banco tomando um sorvete, né? Isso causa em mim uma reação de assimilação, né? Tipo assim, beleza, isso não me causa nenhuma estranheza, né? Uhum. Existem um tipo de reação que a gente chama que eu chamei de cooptação. A reação de cooptação é quando a pessoa que reage vê naquilo uma possibilidade de ganho, né? Então, por exemplo, falando em termos de cidade, o neoliberalismo ele atua muito cooptando, né, ações. Então, você tem hoje, por exemplo, o marketing da diversidade, Uhum. as empresas incorporando o discurso de diversidade, né, mas sem de fato se envolver com a diversidade. Então, são campanhas que envolvem, né, o público LGBT, Uhum. Sim. as pautas negras, né, que Aham. são incorporadas aí pelo mercado, mas muitas vezes para atrair aquele usuário e não para de fato contribuir na pauta, né? Isso é uma forma de cooptação, né? E você tem reações que são as mais pesadas, né? Que são de dominação e de choque, né? Sim. O choque é quando você vai ter uma força contrária muito forte para aquilo não acontecer, né? E aí a partir dessas reações eu fui entendendo, né, o tipo, como que aquela ação está sendo vista. Então, por exemplo, se a ação da pessoa está provocando reações de assimilação e sujeição, é porque ela está sendo vista como uma ação parceira, né? É uma ação e você concorda com ela ali, né? Se a ação da pessoa, a ação do agente, ela está provocando uma reação de cooptação, é porque Sim. esse agente que reage está vendo nela uma ação útil. Ele tem ali uma segunda intenção por trás daquilo. Que pode ser positiva ou negativa, né? Agora, se a ação do agente provoca reações de dominação e de choque, é porque ela está sendo vista como uma ação temerária, né? Entendi. Então, e aí o que eu percebi é que desses grupos de ações, né, ação temerária, útil e parceira, brotam outras ações. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem os agentes que sofrem uma reação de dominação, de choque, muitas vezes têm o que eu chamo de ação residual, é uma resistência a isso, né? Algumas vezes
a ação daquela pessoa, daquele agente se extingue, mas em outros momentos há uma resistência nisso, né? Então isso Hum. são o que eu chamei de ações residuais. E muitas vezes ações parceiras, elas podem permitir que outras ações se aglutinem a ela, que eu chamei de adições aditivas, né? Então no caso da Hum. praia da estação aconteceu muito isso. Muitos movimentos foram se juntando à praia, né? E da mesma forma, essa ação parceira, ela pode ter derivado dela outras ações que eu chamei de ação subtrativa, né? Então no caso assim, o movimento da praia da estação gerou um bloco da praia, Uhum. né? Sim. Então foi originado disso. Então, eu fui pesquisando esses grupos de ações, ação parceira, ações residuais, ações aditivas e ações subtrativas, que são essas, que, no meu entender, são as que têm possibilidade de formar fissuras no espaço, né? Hum. Então, a minha proposição era um pouco mais complexa da gente abordar aqui, mas eu fui analisando esse conjuntinho de ações e reações para aqueles eventos que eu falei, né? E eu cheguei em várias considerações sobre isso. E aí eu defini na tese o que seria o conceito de uma fissura, né? Para eu entender que aquilo tem potencial de ser fissura, eu elenquei 3 características que essas Ah, ações que têm que legal. ter, né? Então são ações que envolvem a negação-criação, que é aquilo que eu falei. Uhum. São ações que têm uma resiliência, né? Porque a persistência é importante. Uhum. E são ações que, a partir disso, promovem uma conectividade. Então, Com esses outras 3 ações, aspectos, né? exatamente, são os 3 aspectos Ah, que eu sim. avaliei: negação, criação, resiliência e conectividade, né? E aí eu percebi que esses eventos que eu tomei como exemplo de análise, eles preenchiam esses requisitos, Esses requisitos. Não, que doido. exatamente, né? Aí por isso que eu falei que o tempo é importante, né? Porque eu preciso analisar isso ao longo do tempo. O É, a tempo daquela própria ação, né? até a própria resiliência, né, tipo assim, se é uma Exatamente. se é uma ação que ela tem força, né, Aham, ela vai se estender ao longo do tempo persistindo, né. exatamente. E Entendi. aí, a minha constatação final a partir daquela minha pergunta é que em Belo Horizonte, essa fissura que está sendo aberta no espaço público, ela se Uhum. deu muito em função do entendimento das regras do jogo, né? Porque um ponto importante que eu trabalhei foi a questão das regras de desvios, né? Uhum. Então, é um conceito do Howard Becker, ele traz, porque ele fala assim, na vida em sociedade, você tem regras, né? A legislação é um sistema de regras. Sim, sim. Só que muitas vezes você tem o que se chamam de desviantes. Os desviantes podem ser aquela pessoa que não segue a regra, né? Só que muitas vezes ele pode ser desviante porque ele acha que aquela regra não se aplica, ele não concorda com aquela regra, né? Outras Sim, vezes ele sim. é desviante porque ele desconhece a regra, né? E o que eu percebi nessas 3 eventos que eu analisei são que as pessoas diretamente envolvidas, elas tinham um entendimento mínimo das regras. Eles sabiam o que era permitido, o que era proibido em termos da lei. Isso foi Sim. um fator importante. Então, a moça de biquíni, ela sabia que não era ato obsceno ela estar ali. Então, quando a polícia chegava lá para ficar abordando ela falava assim, ó, beleza, não tô fazendo nada demais. Aí a polícia falava assim, ok, só não fica na grama, porque estar na grama, pisar na grama é crime ambiental. Isso ela já não sabia, tipo assim, porque pisar na grama não é crime ambiental, né? É, que Então, difícil. aí quando foi na praia, a polícia ficava ali, né, a guarda ficava ali monitorando e eles falavam, não, nós temos aqui, ó, de acordo com o artigo 5º da Constituição, a gente tem direito à livre manifestação. Isso aqui é uma livre manifestação que por um acaso tem cara de praia, né? É. Então, e no caso do rapaz, né, que tira o cercamento e senta na grama, ele também se usa dessas questões.
né? Então, o entendimento das regras do jogo em Belo Horizonte foi muito importante para que se conseguisse abrir essa fissura. É uma fissura que está aberta, né? Assim, Tá, não está tá bem concluída. aberto. Mas É, a gente sabe, né? Você que está aqui, né, há 20 anos, sabe como é que está mudando a, a apropriação das pessoas, né, dos espaços públicos. Como que elas estão comprando mais essa ideia, né? é, É, é eu isso. acho que em Belo Horizonte tem, tipo assim, por exemplo, da cidade onde eu vim, no Rio de Janeiro, essa é uma coisa que eu até discuto muito com a Luciana, minha esposa. Uhum, Aqui em Belo, quando essa coisa dessa fissura, ela vem muito da expectativa. E eu uhum, acho, isso é um entendimento que eu tenho, né? Não sei se isso é verificável. Mas acho que a expectativa das pessoas que moram aqui é que essa questão do corpo aparente, aham, né? E tipo assim, tanto na Praça da Estação quanto na Praça Raul Soares, né? É lógico que tinha, por exemplo, na Praça da Estação tinha um teor político mais forte, mas muito, essas ações elas vinham com um teor de quebrar uma expectativa de quem mora aqui. Que uhum, não é uma expectativa, né, para quem mora em Belo Horizonte ou para quem é essa coisa do corpo no centro da cidade, uhum, entendeu? uhum, Do corpo estar aparente e tudo mais. E eu acho que essas fissuras vêm muito em função disso, né? Tipo assim, às vezes o fato de você estar de biquíni ou só com uma sunga ou só com short uhum, não seja uma quebra de regra, mas é uma quebra de expectativa que as pessoas têm com relação à utilização daquele espaço. Né? aham, aham, Como é que ela vai de biquíni para a Praça Raul Soares? Isso não é lugar aham, disso, né? é, A expectativa é muito em função disso, e aí acaba que o conflito, né? E essa fissura que acontece ali é isso, né? Você tem regras que às vezes são regras que estão ali no papel, é a lei, mas tem regras também que estão dentro do imaginário da cidade, né? sim, E eu acho que quando isso acontece, pelo menos para mim, por exemplo, no Rio, essa coisa das pessoas andarem de biquíni no transporte público, né? É lógico, tem lugares que você vai achar um pouco estranho, mas não é uma questão na aham, cidade. Não é uma questão na cidade. E em Belo Horizonte foi, né? E uhum, eu acho que, tipo assim, esses eventos que aconteceram, eles contribuem para a gente refletir muito sobre essa coisa do uso do espaço público, né? uhum, Até onde a gente pode utilizar o espaço público, né? O nosso uso mais ativo desses espaços, né? Até o uhum, jeito como a gente pode configurá-los ou projetá-los ou pensá-los, né? Que eles sejam espaços que promovam mais vamos dizer assim, a possibilidade da gente se interagir mais com esses espaços, além da questão da apreciação visual, né? É um uhum, espaço bonito. Mas tem que ser um espaço bonito, divertido, bacana, tem uhum, que, né? E essas são, acho que tanto a Praia da Estação quanto o evento da Praia Soares, eles trazem esses contrapontos para Belo Horizonte refletir, né? Tipo assim, a gente uhum, pode mais, né? A gente pode, né? E não desrespeitando o jeito como as pessoas veem a cidade, mas é tipo assim, ó, você pode usar desse jeito, mas tem essa outra coisa aqui também que você pode se apropriar, né? uhum, É, uhum. E aí nisso que você fala, tem um aspecto que tem que destacar, né, que aham, aqui em Minas e em Belo Horizonte é uma sociedade ainda muito tradicional, né, assim, por não ter, por a gente não ter mar, né, e uhum, ser instituições onde a religião é muito forte também, isso entra muito, muito pesado, e principalmente em relação ao corpo feminino, né, tipo assim, é, é uma outra discussão, né, aham, aham, que daria uma outra conversa. Mas, por exemplo, eu já acho interessante que na época do carnaval, né, o carnaval já é um grande evento em Belo Horizonte. Na aham, época do carnaval, já fica legitimado as pessoas entrarem nos estabelecimentos de biquíni, de sunga, né? Vai no aham. restaurante. É um pouco a lógica do que acontece no Rio, assim, né? Então isso já é um pouco desse avanço, assim, né? E o Você tá próprio andando. Carnaval de Belo Horizonte avançou bastante, né? Porque Muito, é isso, né? sim. Ele não era. Isso é uma outra questão, né? O Carnaval de Belo É, Horizonte hoje,
ele é muito diferente de quando eu cheguei na cidade. Quando eu cheguei na cidade, É, praticamente não tinha carnaval, era uma sim, coisa. Você tinha o carnaval das cidades do interior, e é, hoje, né, é isso. Acho que o carnaval é o grande momento em que a cidade se torna mais flexível para tudo, né? E aí é uma cidade e aí tem essa alegria, né? Tem essas coisas todas. Mas não foi sempre assim, né? O carnaval ele não tinha esse protagonismo que tem hoje em Belo Horizonte, né? é. Foi ótimo você lembrar. E ele é esse evento, né, que acontece todo ano. Então, agora, no momento em que acabou o carnaval, você tem os bloquinhos que vão treinando no ano todo. Assim, então, eu Aham. moro aqui no bairro Santa Teresa, eu escuto treino de bloquinho, Ah, né, que com legal. constância aqui de noite nas praças. Já Aham. vão se programando para o ano seguinte, né? Aí quando vai chegando perto do carnaval, você tem o pré-carnaval e você tem o pós-carnaval, né? E é uma brecha que está aberta, sei lá, tipo um mar É, vermelho aberto, em que as isso. pessoas vão passando e a partir disso elas começam a demandar mais espaços, né, para isso acontecer. E Então, momentos também, né? Não precisa ser uhum, uma vez por ano. A gente pode, exatamente, a gente pode ter essa coisa boa o ano todo, né? exatamente, sim, Eu acho que é uma fissura que dá oportunidade para que aconteçam com mais frequência, né? Que seja mais recorrente esse tipo de coisa, né? e a ideia da conectividade que eu falei, né? Assim, então, você tem Uhum, ali a negação, criação, né? Talvez menos em blocos que acabam sendo um pouco mais comerciais, mas você tem ainda esses blocos que trabalham esse descobrimento da cidade, né? Que, aham. Indo para outros né, lugares, né? indo para outros lugares, né? Fazendo Aham, uma festa mais coletiva. aham. Você tem a resiliência, né? Resiliência é o próprio tempo. É, Você tem essa persistência aí do carnaval que começa lá em 2009, 2010. Isso é uma grande resiliência. E a conectividade. Ele vai aglutinando muitas outras coisas, né? Muitas outras discussões durante o carnaval e no momento que não está acontecendo, né? é, é isso mesmo. Não, Tarcísio, esse seu trabalho, ele é uma pequena pérola, sabe? Porque ele faz a gente refletir por um tanto de coisa, né? Aham, E não só quem, tipo assim, a gente projeta os espaços, né? aham, E pensa os espaços, sempre tá pensando, sempre tá, tipo assim, eu tô andando na rua, tô com a Mel, tô fazendo qualquer coisa. Eu tô aham, pensando como é que as pessoas estão usando os espaços, como é que os espaços são usados. E uma coisa que virou um mantra para mim, né, nos últimos anos e a Laila, às vezes, Laila, nossa diretora, às vezes brinca comigo com relação a isso, é uma coisa que eu venho falando, que, tipo assim, o desenho não resolve as coisas, sabe? aham, Eu acho que esse seu trabalho, ele traz um olhar além do desenho. Porque, tipo assim, desenho é importante, né? Para a gente fazer aham, projeto, para a gente poder configurar os espaços e tudo mais. Mas antes do desenho, e tem a ver isso até com você aprender a desenhar mesmo, desenhar, não projetar, mas você tem que treinar o seu olho, né? É treinar como é que você interage com o objeto que você está trabalhando, né? Seja um desenho, seja um projeto de arquitetura de uma praça e tudo mais. E o desenho em si não resolve. O que resolve é a sua reflexão em cima dele, né? Por exemplo, essa reflexão que você traz no seu trabalho, ela é importantíssima, porque ela tira muito, por exemplo, a gente vai pensar numa praça, né? Aí você falou do playground. O playground é um bloquinho que meio que resolve as coisas. Não, coloca um playground ali. Mas na verdade, em vez de você pensar no playground, você pode pensar em áreas que venham atender essas ações que você acabou listando no seu trabalho, né? Que tem a ver com diversão, que tem a ver com esse tipo de espaço, né? É muito mais é muito mais interessante pensar nas ações e aí você está pensando nas pessoas, como é que as pessoas vão estar interagindo com esses espaços, do que você pensar nesses blocos já meio que concebidos, já meio que formatados e vendidos, né? Vendidos para resolver um problema. E na verdade, tipo assim, para você trazer resolução, para você trazer talvez uma contribuição para alguma questão, é muito melhor você entender aquele objeto do que você trazer uma resposta pronta, né? E eu acho que
esse seu trabalho de doutorado, né, ele reforça isso, ele reforça o olhar sobre as pessoas, né? Porque, tipo assim, a gente faz espaço público, a gente projeta a cidade, não é para a cidade, são para as pessoas, né? É isso, né? Você tem que entendê-las, né? E é lógico, né? Nós arquitetos somos muito, a gente trabalha muito com coisas formais, né? Porque é da nossa formação. Mas eu acho que essa contribuição que você traz, né? Ela faz um diálogo bom com essa questão formal que a gente aprende nas universidades, nas faculdades, mas a gente passa a olhar mais as pessoas que estão ali naqueles espaços, sabe? Tarcísio, né? É, eu queria te agradecer bastante, né, por a gente ter tido essa conversa. E queria deixar esse espaço aqui para você poder fazer uma conclusão, para você falar o que que você quiser, né? É, eu acho que esse assunto se a gente quiser, a gente vai ficar conversando, 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 mas eu acho que a gente conseguiu trazer coisas importantes aqui e eu acho que queria ouvir o que que você gostaria de trazer a mais para a gente agora. Beleza, Mauro. Realmente é um assunto assim, junta, né, assunto que nós dois temos muita pauta para conversar, assim. Sei, sei, sei. E, e aí, assim, o que eu queria destacar, né, que eu estando de volta na prefeitura nesse momento atual, né, eu fico Uhum. feliz de ver a continuidade, né, tanto do grupo, né, assim, ainda que os setores mudem de nome, né, mas Aham. desse grupo, daquelas intenções que estavam lá desde 2011, quando eu saí, né? E eu fico feliz de que a gente esteja discutindo agora, por exemplo, a pedestrianização da Rua Sapucaí, né? Que eu Aham. ainda enxergo isso dentro dessa brecha que está aberta de uso do espaço público, né? Porque a Rua Sapucaí, ela começou ali com as pessoas usando de um lugar que tem uma função de mirante, de varanda, né? As pessoas nos bares. E aí, junto disso, você tem na Circuito Urbano de Arte, Neocura, que começou a pintar as fachadas, as empenas cegas dos prédios do centro, né? E muitas pessoas usando aquele espaço, né? E a prefeitura, de uma certa forma sensível a isso, propõe um espaço onde as Uhum. pessoas podem estar sentadas com mais segurança, né? O carro ali, nesse momento, é que pede licença para usar aquele espaço, né? Um É. acesso local, né? Uhum. E eu fico feliz de ver as pessoas demandando árvores, né? As pessoas demandando sombreamento, Essa, participando nas redes sociais, né? essa Porque possibilidade de ficar mais tempo no local, né? Tipo fica assim, mais ter um tempo. espaço que permita elas ficar mais tempo ali, aproveitar mais tempo o espaço, né? Isso, e aí, por exemplo, a própria retomada da Praça da Independência, né? Assim, a prefeitura Olha. também topar de demolir o anexo que foi construído ali nos anos 70 para trazer essa praça, Ser as corajosa, pessoas, né? né? Ser Ser corajoso, corajosa. exatamente. E nós estamos aí nessa luta para o Parque da Lagoinha, né? Que é tentar Uhum. reverter um pouco, né, esse caráter rodoviarista do século XX, que o Complexo Alagoinha é a visão disso, né? Dessa decisão do passado. Aham. Sim. E a gente está ali tentando, né? Trabalhando para promover mais espaços de permanência e trazer as pessoas para fazer essa costura do espaço. Né? As Uhum. pessoas fazendo essa costura, pessoas ciclistas, junto com espaços públicos, arborização, etc. Né? Então, eu fico muito feliz de ver, né, também nesse programa de centralidades, que é enfatizar, né, desenvolver esses centros de Uhum. bairro com mais Aham. qualidade, né, e de uma visão abrangente, né? Eu acho que, né, essa possibilidade continua aberta. A gente, nós dois, enquanto agentes do poder público, nós vamos fazendo aí a nossa parte, nosso tijolinho diário. As É. pessoas vão se manifestando, né, pelas redes sociais ou pela vivência do espaço, e a gente vai seguindo aí, né, nessas brechas para tentar pensar a cidade do século XXI, né, de volta, né, para as pessoas e, né, e para um uso mais democrático do espaço, né?
que acabou Uhum. sendo tão privatizado no século passado. Mas Sim, acho que sim, é sim. isso. Ô, Tarcísio, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer e deixar outros dois agradecimentos, Aham. né? E te agradecer porque, tipo assim, para mim, né, o exemplo de profissional arquiteto que as pessoas deveriam olhar é você, sabe? Oh, que é isso. Que é uma pessoa cuidadosa, né? Tem um volume de trabalho. Eu vejo você trabalhando, né? Tipo assim, faz as coisas muito rápido, faz as coisas muito, muito bem feitas. Então, tipo assim, se a gente tivesse que ter um exemplo bom dentro da prefeitura, né? De arquiteto que está sempre preocupado, sempre e sempre muito atento com a sua atividade profissional é você, sabe? Acho que o fato de você ter retornado depois de ano, né? Porque a gente teve a experiência quando eu cheguei na prefeitura e você teve a sua trajetória profissional e você voltou. E eu Isso. acho que esse seu retorno, sabe? Ele é muito, muito importante, né? E a prefeitura ganha, né? E a gente ganha também, né? Porque a gente aprende um tanto de coisa com você, né? Ah, e Eu assim, acho só que e tudo isso que você falou de mim, eu enxergo em você também, então tá bom. não, 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 não. Exatamente Mas tudo aí. Aham. Mas eu acho que você. E a Carol também, né? Aham. Carol tá no mesmo esquema, né? Eu acho que vocês dois aí são uma coisa assim que não é desse mundo, né? E mais do que isso, né? Tem toda essa qualidade no trabalho, mas mais do que isso, tem um olhar crítico com relação à cidade, sabe? Tem um olhar político, né? Porque, tipo assim, gente, vida é política, né? Uhum. Tudo que a gente faz na nossa vida, um amigo, um lugar onde a gente vai para se divertir, tudo é política, né? Aham. E quando a gente fica discutindo essas coisas sobre espaço público, né? Espaço público tem essa coisa, né? Lá da Grécia. Uhum. E é isso, né? Um espaço de política, de você se relacionar, do conflito, da fissura, né? É isso. Aham. Aham. E eu acho que vocês dois, né, são profissionais que, além de serem extraordinários, têm isso, né? Conseguem ter esse olhar com relação à cidade, que é muito importante. Porque, gente, não dá para a gente ter um olhar inocente, né? É. As coisas elas estão aí e é o tempo todo, né? As pessoas tipo assim, quando eu digo conflito, não necessariamente conflito é uma coisa ruim, né? Uhum. Conflito faz parte da vida, né? Os consensos, dissensos, né? É isso. Né? É. Mas eu, É. eu queria deixar esse agradecimento para você e também para Carol também, que aprendi bastante coisa com ela, Uhum. né? E bom, é, Tarcísio. Eu parabenizo você aí por essa Ah, iniciativa, assim, né? Eu acho que já falei no começo, mas eu acho que uhum, é importantíssimo trazer, né, pessoas para conversar sobre isso. Eu acho que a gente uhum, vai um processo de aprendizado mútuo, né? Assim, a gente vai uhum. aprendendo a partir dos pontos que você vai trazendo com seus convidados e a gente vai circulando conhecimento, né? Que eu acho que é a principal função do conhecimento é ser circulado, né, para ser complementado, né? É tipo uma corrida de bastão, né? Corrida de vou pegando, passo um pouco, alguém pega, vai dando sequência, né? E É, é, sempre num sentido de evolução e de progresso, né? sim, sim, sim. Bom, Tarcísio, você gostaria de se despedir do pessoal? Sim, sim, quero, né, agradecer aí, dizer que eu estou disponível aí, né? Depois quem tiver interesse de ler a tese e Vou deixar o link na o descrição, link da pode ser? tese. Beleza, tem outros artigos também que eu escrevi a partir disso, né? Vou deixar pro meu e-mail também, Mauro, se você quiser, Sim, sim, sim. pode deixar lá O disponível, né? À pessoal poder disposição se aqui no comunicar, né? Se quiser isso. mais Mais informações, né? informações, sim, sim. É isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tá. Tarcísio, obrigado. Pessoal, eu adorei a conversa com o Tarcísio. Espero que vocês também tenham gostado, tá certo? Eu vou ficando por aqui e espero que vocês fiquem bem.
Editado por Mauro César.